na verdade, o Douglas com a esposa da Igreja Batista Boas Novas, né? E o João Marco também, né? Muito bem. Saúdo os irmãos com a paz de Cristo. Amém. Amém. Obrigado pela presença de cada um de vocês nesta noite. Quero aproveitar o ensejo e agradecer ao pastor Valdir pelo convite que foi estendido a mim. Obrigado, viu, pastor? É um privilégio para nós. Tá bom? Foi feito pela igreja. Amém. Foi o Amém. canal. Tá bom? Amém. Amém. Eu e Juliana estamos servindo atualmente na Igreja Batista Nova Esperança, aqui no Pinheirinho. Já completamos 26 meses, né? 2 anos e 2 meses que nós estamos lá, auxiliando ali o pastor Jonas, com um ministério bem específico, um treinamento para professores e treinamento para liderança. E graças a Deus nós temos visto a boa mão de Deus trabalhando naquela igreja. Uma igreja muito amada, bem acolhedora. Muito bem, eu quero desafiar o coração de vocês com base no texto-chave que foi escolhido para as conferências desses dias. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, por favor. João capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Amém? Acho que para a maioria dos senhores, nem precisaria abrir a Bíblia, né? Já está memorizado, né? Diz assim as Escrituras: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos expressar nossa gratidão por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor trouxe em segurança todas essas pessoas. E o nosso intuito, o nosso desejo é ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sabemos, ó Pai, que essas conferências não foram planejadas ao acaso. O Senhor moveu o coração dos irmãos, o coração do pastor, para que eles estabelecessem essa data. O Senhor sabia exatamente as pessoas que viriam. O Senhor planejou esse encontro. E se o Senhor planejou, certamente o Senhor tem algo a nos falar. Então queremos ouvir aquilo que o Senhor deseja falar para nós. Eu peço que o Senhor tire o embaraço dos meus lábios. Peço ao Senhor que trabalha no coração e na mente de cada um dos irmãos, tirando ali qualquer preocupação, qualquer ansiedade, qualquer coisa que venha atrapalhar a plena compreensão daquilo que o Senhor nos deseja falar nesta noite. E pedimos todas essas coisas em nome do Salvador Jesus. Amém. Ouça-me. Depois do Salmo 23, sabe qual é o texto mais conhecido entre os cristãos? É exatamente este aqui, né? O João 3,16. Inclusive, João 3,16 é o texto mais usado nos evangelismos. Não é verdade? E não somente isso. Nos debates acalorados, teológicos, sabe qual é o texto mais incisivo que é discutido? João 3,16. Mas o que significa João 3,16? Você já parou para pensar o que Jesus estava pensando quando ele falou essas verdades para Nicodemos? Normalmente a gente decora o versículo, explica o versículo, e às vezes nós nunca paramos para analisar o que levou Jesus a falar essa mensagem tão maravilhosa, tão surpreendente para Nicodemos. Então eu gostaria de levá-los a pensar sobre isso. E nós vamos analisar o texto de acordo com essa perspectiva. Mas antes aqui, gente, antes de nós descobrirmos o porquê Jesus falou isso para Nicodemos, nós temos que avaliar alguns antecedentes. Por exemplo, quem era Nicodemos? O que ele fazia? O que é que ele acreditava? E mais, aqui ó, por que ele foi procurar Jesus?
Irmãos, essas questões que eu estou levantando, as respostas nós encontramos no próprio texto. Leia comigo o versículo 1 e 2 do capítulo 3. João, capítulo 3, 1 e 2. Diz assim as Escrituras: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Irmãos, esses dois versículos, eu quero começar com eles. Navegaremos em outros textos. Mas esses dois versículos, eles são reveladores. Porque esses dois textos nos falam muito acerca deste homem. Nós temos informações reveladoras aqui. E eu quero trazer a vocês algumas informações a respeito de Nicodemos. E sabe qual é a primeira que nós encontramos aqui no texto? A primeira informação a respeito de Nicodemos, aqui ó. Nicodemos era um homem altamente religioso. Esta é a primeira informação que temos a respeito de Nicodemos. Ele tinha uma posição religiosa. Olha o que diz o verso de número 1, a primeira parte. Havia entre o quê? Os fariseus, isso mesmo. Mas quem eram os fariseus? Havia entre os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, irmãos, eram especialistas na lei de Moisés. Os fariseus, eles estudavam profundamente as escrituras do Antigo Testamento. E não somente isso. Os fariseus, eles ensinavam as escrituras do Antigo Testamento nas sinagogas. Aliás, os fariseus, eles eram considerados pelo povo, autoridade espiritual. Inclusive, como alguns dizem, se nós pudéssemos taxá-los, nós diríamos que eles faziam parte daquele grupo que conhece a Bíblia de capa a capa. Já ouviu essa expressão? Eram os fariseus. Inclusive, um fariseu, ele não nascia fariseu. Você sabia que para um homem candidatar-se à vida farisaica, ele precisa ser um judeu profundamente comprometido com a Torá, com as escrituras da lei mosaica? E um fariseu, ele era preparado desde a infância, menino, eu vi alguns meninos aqui, desde a infância, sendo ensinados dentro de casa. E olha, gente, um fariseu, não bastava ele conhecer apenas as escrituras, eles tinham também que adotar um estilo de vida separado, totalmente consagrado. Então pensa aí, na antiguidade, um grupo de pessoas consagrados eram os fariseus. E uma vida consagrada envolvia pelo menos em 3 atos. Ato número 1, eles precisavam observar rigorosamente a lei do sábado para ser um fariseu. Eles precisariam cumprir as leis de Moisés. Os fariseus, eles precisavam dar dízimos, até das pequenas coisas. Olha que interessante. Então nós estamos falando aqui de um homem altamente religioso, conhecedor das escrituras, um homem preparado, uma pessoa totalmente consagrada àquilo que ele acreditava. Inclusive Nicodemos, ele conhecia os contornos da religião judaica, porque ele estudava isto. Irmãos, nós não estamos falando aqui de um homem ignorante, não. Nós estamos falando de um homem conhecedor. Nicodemos não era um homem comum. Então, diante de nós temos esta primeira informação. Nicodemos era um homem religioso. Mas o texto aponta para nós uma segunda informação a respeito de Nicodemos. Continua a leitura no versículo 1. Havia entre os fariseus, o quê? Um homem chamado Nicodemos, preste atenção agora.
O que diz as Escrituras? Isso mesmo. Um dos principais. Ele não era qualquer um. Um dos principais dos judeus. Sabe qual é a segunda informação que nós temos e conseguimos extrair da Bíblia? Que além de ele ser um homem religioso, ele era um homem de destaque. Ele se destacava entre os fariseus. E como que eu sei disto? Por causa do texto. O texto fala que ele era um dos principais dos judeus. Eu quero parar por enquanto aqui nesse texto. Irmãos, quando a Bíblia fala que Nicodemos ele era um dos principais, nós estamos falando aqui de um homem importante para a sociedade, para a comunidade da qual ele vivia. Essa expressão, um dos principais dos judeus, está querendo dizer para nós que Nicodemos ele era um homem influente. E certamente você conhece pessoas influentes na sociedade. Era Nicodemos. Nicodemos, ele era aquele tipo de homem, escuta-me, que ele falava, as pessoas paravam para ouvi-lo. Ele era um homem que quando ele falava, ele era acatado, ele era obedecido. Nicodemos, ele era um homem de decisões. Nicodemos, ele convivia com pessoas acadêmicas. Alguns de vocês fizeram universidade. Você sabe como que é trafegar pelos corredores entre os acadêmicos, entre os intelectuais? Nicodemos era um desses homens aqui. Se nós trouxéssemos para uma linguagem contemporânea, nós poderíamos dizer que Nicodemos ele era um intelectual que trafegava com desenvoltura pelos corredores das academias teológicas. E não somente isso. Você sabia que alguns dos fariseus também eram membros do Sinédrio? Alguém já ouviu falar na palavra Sinédrio? Sinédrio é um tribunal judaico. Julgam as questões dos judeus. Nicodemos era membro do Sinédrio. Eu imagino que ele tinha uma cadeira permanente na tomada de decisões em questões religiosas. A Bíblia fala que ele era um dos principais dos judeus. E uma pessoa altamente da elite. Uma pessoa conhecedora das Escrituras. Uma pessoa que tinha uma posição de destaque na sociedade. Nicodemos. Ele era um homem respeitado. Mas a Bíblia apresenta para nós uma terceira informação a respeito de Nicodemos. Ajudem-me. Qual era a primeira informação? Um homem Altamente religioso. Altamente religioso. Segunda informação? Um homem de destaque. Um homem de destaque. Terceira informação que vamos ver. Versículo de número 2. João 3, versículo 2. A primeira parte do versículo eu consigo extrair uma outra informação a respeito dele. O que diz aí o início do versículo número 2? Este, o quê? De noite foi ter com Jesus. Sabe qual é a terceira informação que a Bíblia apresenta para nós a respeito de Nicodemos? Nicodemos era uma pessoa cautelosa. Cautelosa. Sabe por que cautelosa? Porque a Bíblia fala que ele foi de noite. E uma interpretação bastante provável, pelo menos da minha leitura, Nicodemos ele tinha uma reputação. E os fariseus, na sua maioria, eles tinham problemas com Jesus. Olha o problema que Nicodemos está arrumando para ele aqui. Se ele fosse às claras. Se todo mundo o visse falando com Jesus. Vou repetir. A maioria dos fariseus tinham problemas com Jesus. Aliás, a maior oposição que Jesus teve não foi do diabo. Foi dos fariseus. O diabo é um opositor, mas não foi tanto como os religiosos.
religiosa. Gente, se existe um grupo que atrapalha o reino, essa bendita classe de religiosos aí. E a gente percebe aqui que, embora os judeus concordassem em algumas coisas com Jesus, eles também discordavam dele. Inclusive, os fariseus, na sua maioria, achavam Jesus um falso profeta, um falso mestre. E Nicodemos, pense em Nicodemos agora, ele tem uma reputação a zelar. Ele não queria ser visto conversando com Jesus. E esse texto diz para nós que ele queria conhecer Jesus. Ele já estava de olho, mas ele foi secretamente, para evitar olhares, para evitar comentários. Irmãos, Nicodemos tinha muito a perder. Ele era uma pessoa muito conhecida, muito influente. Eu poderia dizer mais até a respeito de Nicodemos. Ele era um homem popular. Ele tinha muito a perder. Quarta informação a respeito de Nicodemos. Ainda está no versículo de número 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, preste atenção agora, a fala de Nicodemos vai revelar para nós a quarta informação a respeito dele. Ok? Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Qual seria a quarta informação que o texto está apresentando para nós a respeito de Nicodemos? Ora, ele era um homem observador. Esta é a quarta informação que nós temos do texto. Ele era um homem observador. Nós temos que entender que, como já havia sido dito, alguns dos fariseus não se davam com Jesus. Até porque, você sabe o que aconteceu na cena anterior? Você conhece o Evangelho de João? Nós estamos no capítulo 3, ok? Vocês sabem o que aconteceu no capítulo 2? Jesus tinha expulsado os cambistas do templo. Conhece a história? Fazendo a casa de Deus uma casa de comércio. Ok. Jesus expulsa os cambistas. Sabe qual grupo estava de plateia vendo Jesus expulsando os cambistas? Os fariseus. E curiosamente, Jesus fez ali muitos milagres, muitos sinais. E esse público de fariseus que estava vendo Jesus, não todos, alguns creram em Jesus. Mas o texto que nós vamos ler vai trazer uma informação curiosa a respeito, aqui desses que creram. Veja lá comigo, por favor. João capítulo 2, 23 a 25. Você vai encontrar ali uma frase curiosa. João capítulo 2, versículos 23 a 25. Diz assim as Escrituras. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo o quê? O quê? Sinais. O que Nicodemos falou em João 3, na sua primeira fala? Que ele viu os sinais. Nicodemos foi uma das testemunhas oculares dos sinais. Vou continuar. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, o que diz a Bíblia? Creram no seu nome. Mas o que diz logo em seguida, e eu acho muito estranho essa expressão aqui. O que diz logo em seguida? Mas o próprio Jesus não confiava. Agora não faz sentido. O texto fala que Jesus fez muitos milagres e muitos creram. Aí vem o texto logo em seguida e diz assim, mas Jesus não confiava. Uai, creram ou não creram?
O texto fala que eles creram, mas Jesus não confiava. Continua a leitura. Porque os conhecia a todos. E não precisava de que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Você pode dizer que é crente. Você pode falar que aceitou Jesus. Você pode até falar que você recebeu o tal do perdão aí. Mas ele sabe se foi verdade ou não. E nesse texto, Jesus falou: não foi. Será que é possível você ver milagres? Você ver sinais? Você crê nos milagres? Você crê nos sinais? Mas não recebe Jesus como seu salvador pessoal? Será que isso é possível? Dá uma olhadinha nas igrejas aí fora, irmãos. Muitas pessoas acreditam nos milagres de Jesus. Sim! Nos seus sinais, até há pessoas que vão em busca desses sinais. Eu quero ver qual é o sinal que Deus tem para mim. E às vezes acontecem sinais. Aliás, eu não sou obrigado a acreditar em sinal algum que as pessoas fazem aí nas igrejas aí fora. Eu sou obrigado a crer nos sinais revelados na Bíblia. Nos sinais e milagres revelados na Bíblia, eu, Mário, acredito. Mas eu não sou obrigado, nem tolhido, a acreditar nos sinais que as pessoas fazem aí fora em nome de Deus. Tá bom? Quero pontuar isso daqui. Eu creio em milagres. Eu creio em sinais. Mas esses sinais, esses milagres. Mas o texto bíblico fala que eles estavam diante de Jesus, que estava operando milagres legítimos. E eles creram nos milagres, mas não creram em Jesus como Salvador. E talvez haja pessoas aqui entre nós que até creem em Jesus, mas não é salvo. Opa! Calma aí, pastor, não está entendendo. Pode ser que você acredite nos milagres dele, nos sinais que ele fez, nas maravilhas que ele operava, mas você não crê nisso aqui. O que converte um homem e salva não é crer nos milagres, é crer nisso daqui. Na cruz, ele morreu por mim. E parece que isto faltava para os fariseus. E depois, na cena seguinte, eu tenho Nicodemos agendando um encontro pessoal com Jesus. Irmãos, hoje em dia é assim mesmo que acontece. E curiosamente, Nicodemos era uma dessas pessoas que acreditava nos milagres, mas não tinha aceitado Jesus como Salvador. Pastor, Nicodemos não era convertido? Não! Você vai ver que Jesus vai falar para ele: importa-vos nascer de novo. Mas ele não cria, pastor? Sim, ele falou: eu creio nos sinais. Até ele falou: se Deus não tiver te enviado, você não poderia fazer tais milagres. Ele até autentica que Deus o havia enviado. Mas isso não é suficiente para alguém ser salvo. Para alguém ser salvo, tem que nascer de novo. Mas eu quero antecipar a próxima informação que o texto revela para nós a respeito dele. Irmãos, Nicodemos havia encontrado Jesus, ele foi falar com Jesus, e Jesus vai dizer para Nicodemos exatamente aquilo que o capítulo 2, versículo 25 a 27 tinha falado. Jesus suspeitava, não acreditava. Aí ele tem o principal dos fariseus tendo com ele à noite: vem cá, você quer conversar comigo? Vem cá, vamos trocar aqui uma ideia. Mas Jesus já sabia que ele fazia parte daquele grupo que cria nos milagres, mas não era convertido. Um homem observador, cria nos sinais, mas não era convertido. Será que há pessoas assim em nossas igrejas? Eu acho que sim. Pastor, será que tem alguém aqui nesta igreja assim?
Eu não sei, pode ser que sim. Versículo 2 novamente. João 3, versículo 2. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre. Ele cria nisso, que Jesus era mestre. Acreditar que Jesus é mestre salva? Não. Ele acreditava nisso. Vindo da parte de Deus, salva? Não. Ele acreditava nisso aqui. Porque ninguém pode fazer esses sinais. Acreditava nos sinais que tu fazes. Se Deus não estiver com ele, está vendo, irmãos? Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele era um tremendo de um observador. Vamos avançar no texto? E vamos extrair outras informações a respeito dele. Versículo 3 a 7. João 3, de 3 a 7. A isto respondeu Jesus. Preste atenção, irmãos. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer. Irmãos, não sou Mário que está falando. É Jesus falando por Nicodemos. Não te admires eu te falar isso. Você precisa nascer de novo. Nós temos aqui outras informações a respeito de Nicodemos. Informações riquíssimas. Quinta informação a respeito de Nicodemos. Uma pessoa que precisava nascer de novo. Esta é a quinta informação. Irmãos, Jesus desafiou Nicodemos. Eu estou falando aqui, irmãos, de uma pessoa estudada, tá? Eu estou falando aqui de uma pessoa preparada. Uma pessoa acadêmica. Jesus trouxe a Nicodemos uma questão simples. E ele não conseguiu entender. E o que é que Nicodemos não conseguia entender? Aqui, que para ver o reino tem que nascer de novo. Concluímos que Nicodemos, mesmo com um vasto currículo, nem ver o reino ele poderia. Você já parou para pensar nas implicações disso aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando de qualquer homem, gente. Eu estou falando de um homem religioso. Então, pastor, a religião não leva ninguém para o céu? Nunca levou. Ah, mas eu conheço a Bíblia. E daí? Ah, mas eu já li a Bíblia. Eu tenho 2 Bíblias em casa. Quer dizer muita coisa não. Mas eu ensino a Bíblia. Também não quer dizer nada. Ele era uma pessoa religiosa. Número 2, ele era uma pessoa de destaque. As pessoas respeitavam ele. Ele falava e as pessoas ouviam. Ele era uma pessoa conhecida. Ele era uma pessoa cautelosa. Ele era uma pessoa observadora. Jesus estava lá pregando. Eu acho que Nicodemos estava. Ele pregava. Ele observava. Veja, mesmo tendo um currículo tão avantajado, uma vasta experiência na religião judaica, um exímio conhecedor das Escrituras, respeitado na sua comunidade,
conhecido, respeitado, influente, simpatizante com Jesus, acreditava na autenticidade dos milagres feitos por Jesus. Este homem, com tamanha bagagem, Jesus falou para ele: você não está apto, mas nem para ver o reino de Deus. Porque faltava o mais importante, faltava o imprescindível. O que faltava para ele? Diga para mim, gente. Nascer de novo. Será que nós encontramos isso nas igrejas aí fora? Pessoas trafegando, circulando pelos cultos, cantando, ensinando, mas nem é salvo? Será que isso é possível acontecer? Está na nossa cara aqui, gente. Jesus enfatizou a ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, Jesus está demonstrando para Nicodemos, presta atenção aqui comigo, por favor, que existem certas realidades que elas não podem ser apropriadas pelo esforço humano. E existem certas realidades que podem ser apropriadas pelos esforços humanos. É verdade, mas existem certas realidades que não podem. E vida eterna é uma das coisas que não dá para ser apropriada pelo esforço humano. Perdão você não obtém pelo esforço humano. E o que nós vimos até agora, que tudo aquilo que Nicodemos tinha acumulado vinha da onde? Do esforço humano. É ou não é? Era baseado na sua dedicação, na sua perseverança, em seus méritos. Olha para a história dele. Posição. Você quer uma posição de destaque? Você quer? Não tem nada contra, viu? Você vai ter que trabalhar bastante para você ter uma posição de destaque. É meritório. Você quer ser um acadêmico respeitado? Vai ter que estudar muito, vai ter que ler muito, vai ter que assistir muita aula e fazer muita prova para você ser um acadêmico respeitado. Depende de você. Você quer comprar uma casa? Você quer? Você vai ter que trabalhar muito. Vai ter que construir riquezas. Vai ter que saber poupar para comprar uma casa. Você só compra uma casa através dos seus méritos. Casa não cai do céu. É trabalho. Irmãos, mas o reino de Deus não é conquistado pelos méritos. Não dá. E Jesus está falando isso para ele. Onde, pastor? Louco, irmãos. Ele falou: o que é nascido do Espírito vem do Espírito. O que ele está falando aqui? Que é algo sobrenatural, vem de Deus, vem do Espírito. Nascer de novo, gente, é nascer do Espírito. Ou seja, você não pode produzir isso. Vocês todos nasceram a primeira vez, ok? Ou você é um fantasma. Você nasceu por si mesmo? Não, sua mãe gerou você. O nascimento não é feito por mérito de quem nasce. Alguém tem que gerar. O nascimento espiritual que Jesus está falando é a mesma coisa. Quem é que gera uma pessoa para ver o reino de Deus? Quem é que gera uma pessoa para entrar no reino de Deus? O texto fala, é o Espírito. Está escrito aqui. Então o que faltava para Nicodemos? Ter essa experiência sobrenatural da salvação. Porque olha, o maior milagre que Jesus faz hoje é gerar você espiritualmente. É tornar você apto para o reino. É tornar você apto para ver o reino. É tornar você apto para entrar no reino. Isso, gente, é sobrenatural. Não depende de você. É do Espírito. Por isso que ele falou, o que é carne é carne. Carne é carne. Esforço humano. O que é do Espírito não vem de vocês. É do Espírito. É Ele quem opera isso. Estamos caminhando para o final. Sexta informação.
a respeito de Nicodemos. Versículo 8. A partir do verso de número 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. E não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aqui, ó, vamos parar aqui um pouquinho. É difícil de entender essa expressão aqui. Mas o que ele está falando? Você não consegue produzir conversão. Você não consegue planejar salvação. Vem do Espírito. Ele está falando da atuação do Espírito Santo. Ele vem, salva você e você nem sabe como isso aconteceu. Porque é uma obra sobrenatural. Salvação, gente, é uma obra sobrenatural. Não é natural, não é terrena. Salvação é sobrenatural. Continua a leitura. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Eu acho que ele está sendo sincero. Como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Aí Jesus dá uma cutucada nele. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar nas celestiais? Você está vendo que Jesus está levando para um evento sobrenatural, para um evento que só Deus pode fazer. Ele continua: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Presta atenção, gente. O modo como Jesus conduz a mente de Nicodemos para convencer ele que a salvação é uma obra sobrenatural. Presta atenção. De modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Presta atenção. Para que todo, completa para mim alguém, para que todo, aquele que nele crê tenha a vida eterna. Por que Jesus falou isto? Porque logo atrás, Nicodemos tinha perguntado para Jesus: como sucede isto? Sucede isto o quê? O nascimento espiritual. Jesus está respondendo para ele aqui. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Interessante que esse recorte a gente vê em João 3,16. Esse mesmo recorte a gente vê em João 3,16. Lembra do porquê nós estamos usando isso aqui? Para entender o porquê Jesus falou João 3,16 para Nicodemos. Eu estou trazendo todo esse contexto dessas informações só para levar vocês a entender por que é que ele falou João 3,16 para Nicodemos. Então ele está falando aqui: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agora eu quero que você cruze informações. Leia João 3,16 agora. Olha como a frase se repete. Gente, ela se repete na íntegra. Na íntegra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, a mesma frase, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós precisamos profundamente e definitivamente compreender que quando nós falamos do reino de Deus, de vida eterna, essas coisas, irmãos, elas são apropriadas pela fé. Tem que crer. Não são coisas terrenas. Se fosse terrena, aí teria algumas coisas para eu fazer. Faça isso, não faça aquilo. Mas não é terreno, é espiritual. Então é pela fé. Eu acho isso aqui muito interessante, irmãos, porque é verdade, existem coisas na vida, até dentro da igreja, que a gente tem que perseverar para conquistar. Por exemplo, a construção desse prédio aqui exigiu muito esforço de muitos irmãos
para contribuir financeiramente para que esse prédio fosse construído. Deus deu essa responsabilidade a nós. A gente faz isso pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio empenho. Existem coisas, gente, que são terrenas. Quando nós falamos de perdão, por exemplo, está em outra dimensão. É sobrenatural. É só Deus que pode fazer isso. Olha que Jesus está levando Nicodemos justamente para o ponto central. Para a fé. Para que ele creia, né? Agora, por que ele usou a serpente de bronze? Alguém conhece esse episódio? A serpente de bronze? Por que Jesus ilustrou, trazendo o exemplo da serpente de bronze? Dá alguém uma ideia para mim. Por quê? Por causa do pecado do povo, e aquilo já simbolizava Cristo carregando o pecado da humanidade. Irmãos, Jesus pegou um episódio do Antigo Testamento que certamente Nicodemos conhecia, para usar de exemplo para aquilo que o irmão falou, para apontar para Cristo. Deixa eu resumir para vocês o que aconteceu ali. A Bíblia vai dizer para nós, no livro de Números, que durante a peregrinação dos israelitas no deserto, foram quantos anos? 40 anos. Peregrinando pelo deserto. A Bíblia vai dizer para nós que reiteradas vezes o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. E aqui é um desses episódios. O povo voltou a murmurar contra Deus e contra Moisés, e como disciplina, porque Deus disciplina quem ama. Nesta ocasião aqui, Deus manda serpentes. Serpentes venenosas entre o povo. E a Bíblia vai dizer no livro de Números que muitos desses israelitas, porque murmuravam, foram picados pela serpente venenosa e eles morreram. Muitos deles morreram. A Bíblia vai dizer para nós que o povo que sobrevive ainda tem que lidar com as serpentes. O povo pede para Moisés interceder por eles a Deus, porque eles entenderam que murmurar é pecado. Ó, sua murmuração aí, viu? Murmurar é pecado e que Deus castiga. O povo se arrepende, de verdade. E eles falam para Moisés, fala para Deus parar com as serpentes. Pergunto a vocês, Deus tirou as serpentes? Não. Mas ele falou para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste. E falou o seguinte, faz a serpente de bronze, coloca numa haste e levanta ela. E fala o seguinte para o povo que foi picado, que vai morrer. Olha para a serpente e você vai ser curado. A Bíblia diz que todas aquelas pessoas que foram picadas pela serpente venenosa, quando eles olharam para a serpente de bronze, eles foram curados. Qual é o princípio aqui? Você está fadado à morte. Então confia na promessa de Deus revelada. Naquela ocasião, a promessa era a serpente de bronze. Jesus pega a ponte e fala a respeito dele mesmo. Olha para mim. E você vai ser salvo. Então ele usa um episódio do Antigo Testamento, algo que Nicodemos ensinava. Ele ensinava essas coisas. E ele conecta consigo mesmo. Eu acho isso muito interessante, o caminho que Jesus toma, porque ele vai falar para Nicodemos, olha, para que um israelita fosse curado, não dependeria dele. Ele teria que confiar na orientação de olhar para a serpente de bronze. Não dependia dele. Eu não sei quem eram aqueles israelitas, o histórico deles,
os currículos dele. Não sei se eram pessoas boas, se eram pessoas más, se eram pessoas estudadas, não sei. Não importa quem eles eram. Eles estão picados, é igual o pecado, gente. Qual é o salário do pecado? Morte. Tu vai morrer. Tu vai morrer. Que tu é um pecador. Aqui como que eu resolvo a picada da serpente? Confia na palavra de Deus e ora para Jesus. Ele está levando Nicodemos a dar um passo de fé. Então, irmãos, veja só, estou chegando ao final. Depois de nós analisarmos pormenorizado essas 6 informações a respeito de Nicodemos, vamos recapitular rapidamente? Número 1, uma pessoa religiosa. Número 2, uma pessoa de destaque. Número 3, uma pessoa cautelosa. Número 4, uma pessoa observadora. Número 5, uma pessoa que precisava nascer de novo. Número 6, uma pessoa claramente exortada a confiar em Jesus. Irmãos, uma vez você tendo toda essa casca histórica por detrás, você tem condições de agora entender João 3,16. Sabe por quê, irmãos? Porque o texto fala assim. Então, imagina todo esse cenário. Agora a gente chega em João 3,16. Então, imagina. Porque João 3,16, ele não é um texto isolado, que caiu por acaso aqui. Ele vem de uma sequência de situações acontecendo. Aí Jesus, nessa pegada, logo depois de ter falado da serpente de bronze, ele vai dizer assim. Jesus vai falar para o Nicodemos, nessa conversa secreta e privada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós estamos diante de um texto que foi falado a um homem que era potencialmente um sério candidato a entrar no reino de Deus, mas ao encontrar Jesus e conversar com Jesus, ele descobre que nem apto para ver ele era. E mesmo diante de tantos predicados morais, ele era inapto, porque faltava apenas uma coisa: nascer de novo. O que é nascer de novo? Crer no nome de Jesus. Nicodemos, irmãos, por ser judeu e pertencer à classe dos fariseus, ele entendia que quando o Messias viesse, quando o Salvador viesse, ele acreditava nisso. Que o Salvador viria para os judeus. Aí vem Jesus e vai dizer o seguinte: não, Nicodemos, essa prerrogativa não é de vocês. Deus não amou os judeus. Não. Deus não amou os fariseus. Não, Nicodemos. Deus amou o mundo. Ele está falando para Nicodemos. Deus quer incluir todas as pessoas de todas as raças, de todos os povos e de todas as etnias. E Nicodemos aprende essas verdades da forma mais amorosa, da forma mais amistosa, da forma mais acolhedora, que a salvação não é algo exclusivo dos judeus, é para o mundo inteiro. E o texto fala que Deus amou o mundo, que entregou seu único filho. Eu acho isso tão fascinante, Deus entregar o seu próprio filho, para que todos aqueles que nele crescem tivessem a vida eterna, justamente para demonstrar que Deus ele é acessível para qualquer pessoa, inclusive para Nicodemos. Agora eu queria perguntar a vocês, para eu fechar: Nicodemos, afinal de contas, nasceu ou não nasceu de novo? Foi ele salvo
ou não? Esse texto não diz para nós. O texto, ele para de maneira abrupta e nós não sabemos se Nicodemos creu em Jesus ou não. Mas aconteceu, desenvolveu-se algumas coisas, o tempo passou. Eu tenho alguns indicativos, gente, que mais tarde ele se converteu. Ele de fato creu em Jesus somente. E creu nele como Salvador. Qual é o texto que dá um indicativo? Está lá em João capítulo 19, quase no finalzinho. Veja lá. João 19, versículo 38 a 40. Estou chegando ao final. João 19, 38 a 40. Diz assim as Escrituras. Depois disto, quem, irmãos? José de Arimateia. Vocês estão comigo? Sim. Eu estou em João 19, a partir do verso 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, veja que não era apenas Nicodemos que temia a reputação e represálias. José de Arimateia também. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Preste atenção agora. E também quem? Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus. Quem que tomou o corpo de Jesus lá da cruz? José de Arimateia e Nicodemos. Vamos parar aqui um pouquinho? Jesus foi pregado na cruz. Ele morreu. Alguém tinha que tirar o corpo dele do ar. Pergunta aos senhores: quem deu a cara? Pedro? Felipe? João? Nenhum deles. Quem se expôs? José de Arimateia e Nicodemos. Eles foram até Pilatos, pagaram por isso, voltaram e tiraram o corpo de Jesus e levaram até o sepulcro. Continua a leitura. E o envolveram em lençóis com os aromas, como é uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Irmãos, esse registro aqui demonstra que Nicodemos, ele se expôs juntamente com José de Arimateia. Os dois foram responsáveis por conseguir permissão e fazer o translado do corpo. Irmãos, somente uma pessoa que passou por uma verdadeira conversão iria colocar-se desta maneira em perigo. Eu acho isso interessante porque quando Jesus foi crucificado, você consegue verificar isso nos evangelhos, todos os apóstolos sumiram. Só João ficou. João com Maria. Então imagina Jesus agonizando na cruz. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Ele ficou pendurado até às 3 da tarde. Às 3 horas Jesus expira. Ele morre. Ficou 6 horas pendurado na cruz. Jesus. Naquele período de 6 horas, Jesus agonizando na cruz, no pé da cruz estava lá João e Maria. Cadê os demais? Ninguém. Quando Jesus morre, todos somem. Inclusive João. Quem ficou? Vocês estão entendendo, gente?
Desse modo, eu tenho aqui um forte indicativo que aquela conversa noturna deu resultados. Às vezes a gente conversa com alguém e a gente fala, será que vai dar alguma coisa esse evangelismo? O tempo passa e a pessoa toma uma decisão com base naquela conversa. E talvez você esteja aqui com seus talentos, com seu currículo, com seus diplomas, com seu sucesso, com sua popularidade, mas sem certeza para onde você vai passar a eternidade. Eu gostaria de te convidar, se você não teve essa experiência ainda, nascer de novo. Vou usar a fala de Nicodemos. Mas como sucede isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, creia em Jesus. Amém? Amém. Fecha seus olhos por alguns instantes e abaixa sua cabeça, por favor. Todos de cabeça baixa, de olhos fechados. Pedi a Juliana que vá ao piano para me ajudar. Talvez você esteja aqui e você diga assim, Pastor Mário, eu conheço Jesus como meu Salvador pessoal. Eu gostaria de ver a sua mão, se você já entregou sua vida para Jesus, isto é, você nasceu de novo. Levanta uma das suas mãos como testemunho. Eu já aceitei Jesus como meu. Pode abaixar, obrigado. Vários de vocês. Vários de vocês. Amém. Talvez você esteja aqui e você diga assim, pastor, eu ainda não fiz isso. Eu ainda não entreguei minha vida a Jesus. Mas eu sei que eu preciso fazê-la. E eu quero fazer isso esta noite. Eu entendi agora. Eu quero ser salvo. Eu quero receber a vida eterna. Eu quero crer em Jesus. Talvez você esteja aqui e você quer tomar essa decisão hoje. Assim como Nicodemos mais tarde. Eu gostaria de orar por você. Eu não vou chamar você aqui à frente. Eu não vou chamar o seu nome. Só quero orar por você. Pastor Mário, ore por mim. Eu gostaria de entregar minha vida hoje a Jesus para ser salvo. Alguém assim? Indica, por favor, levantando uma de suas mãos. Eu gostaria, Pastor Mário. Ora por mim. Alguém? Alguém? Ok. Deus seja louvado. Nós vamos cantar um hino. Eu gostaria de dar uma oportunidade a você de fazer uma consagração a Deus, haja vista que você já o conhece. E essa consagração nada mais é do que você se colocar diante do altar e falar para Ele, eu quero seguir os seus passos. Talvez você o conhece, mas não o segue. Talvez faz um tempo que você não o segue mais. Mas você gostaria, depois de ter revisto isto que já está no seu coração, de fazer um voto de compromisso. Nós vamos cantar um hino e você pode renovar seus votos com o Senhor. Fique em pé junto comigo, se você puder. Vamos cantar o hino Tudo Entregarei, 261 do Voz Melodia. Nós vamos cantar a primeira, a segunda e a quinta estrofe. Quando nós estivermos cantando este hino de entrega, de consagração, se você conhece Jesus como seu Salvador pessoal, e você não tem seguido Ele, seguindo os passos dele, pastor, o que é para eu fazer? Só imita Jesus. Pastor, eu não tenho feito. Então eu gostaria de encorajar você, então, a tomar uma decisão, então, nesta noite, porque você o conhece. E assuma um compromisso que você vai segui-lo. Se você quer tomar uma decisão hoje pública, torná-la pública, quando nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar, se expor como Nicodemos fez. Coloque-se de joelho e fala com Deus.
Deus me ajude na minha caminhada. Eu quero voltar a imitar o Senhor. São 3 estrofes que nós vamos cantar. Vai passar rapidinho. Se você precisa tomar uma decisão, venha logo. Vamos cantar. 1ª, 2ª e 5ª estrofe. Você acabou de cantar, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Irmãos, tem deixado mesmo? Ou ainda existem áreas que você tem que entregar? Nós vamos cantar ainda uma estrofe. E talvez Deus está te visitando hoje. Se você deseja fazer um voto de compromisso, nós vamos cantar a última estrofe. Se você precisa, sai do seu lugar e vem falar com Deus. Vamos cantar a última estrofe. Tudo a Cristo a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, todo entregarei, todo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Vamos orar enquanto os irmãos retornam para os seus lugares. Senhor Deus, queremos agradecer a Ti esse primeiro encontro que tivemos aqui na Igreja Batista da Fé em Cristo. Obrigado, Pai, por ter dado a nós a oportunidade de debruçar os nossos olhares, o nosso coração, a nossa mente, diante desse texto tão fantástico das Escrituras e extrair dele
verdades que são norteadoras para a nossa caminhada, para a nossa vida. Obrigado, ó Pai, pela vida dessa igreja, principalmente por esses dois irmãos que se expuseram, certamente diante de muitas lutas, muitas dificuldades, mas eles compreendem o que está sobre os ombros deles e eles decidiram, Pai, fazer uma consagração de algum ato da vida deles. Eu sei que há algumas pessoas aqui entre nós que estão debaixo de convicção, mas talvez o medo, a vergonha, os impediu de fazer algo que deveria ter sido feito. Mas sei que o Senhor vai trabalhar ainda amanhã, domingo à noite, e mesmo depois de acabar as conferências, o Senhor vai continuar atuando, porque foi assim com Nicodemos, não foi na hora. Algumas pessoas respondem na hora, alguns precisam digerir um pouquinho depois. Foi assim com Nicodemos, mas depois ele foi e tomou a decisão. Então oro a Deus a favor de cada um dos irmãos que aqui estão presentes. E se há porventura, ó Pai, alguém aqui entre nós que ainda não te conhece como Salvador pessoal, que o Senhor possa trabalhar no coração dessa pessoa durante esta noite. E que esta pessoa possa se render verdadeiramente a Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor nos leve em segurança para casa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Podem se assentar.